Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Eu sou Keila Borges, supervisora escolar da Diretoria Regional de Educação Pirituba-Jaraguá, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Começamos a partir de agora uma conversa sobre os vários aspectos da diversidade étnico-racial na educação infantil. E para esse diálogo temos o prazer de contar com a presença de dois grandes educadores e estudiosos do assunto, Eunice e Renato. Olá, pessoal. A Eunice, professora de português da rede municipal, é advogada e estudiosa dos impactos do racismo na construção da identidade da pessoa negra. E o Renato, diretor de escola, professor de história, pedagogo e atua na educação infantil como diretor de escola. Nós vamos começar falando da educação infantil. E a primeira questão é possível trabalhar diversidade étnico-racial na educação infantil? Não só é possível, como é urgente, né, e necessário. Porque as crianças nessa idade, elas já estão começando a formar as primeiras pavimentações, né, psicológicas, do que elas veem e do que elas não veem. Né? Então, tudo que você traz de informação, as brincadeiras, quando ela chega na escola, o que ela vê na escola, o que ela vê na sala de aula, tudo aquilo ali já está começando as primeiras construções dela de sociedade, do outro, dela perante o outro, estão sendo construídas. Então, sim, é extremamente necessário. É importante que comece tão cedo. Exatamente. Eunice, há racismo na infância? A reprodução do racismo, porque o racismo ele é estrutural, né? Ele permeia toda a nossa sociedade, né? Todos os setores, todas as dimensões. Então não tem como ele não atingir uma determinada dimensão, uma determinada idade. Se ele é estrutural, ele passeia e ele atinge todos. Então, assim, na infância, a reprodução do racismo justamente pela falta de representatividade. Quando a criança branca também não vê ali uma imagem de uma mulher negra, uma mulher com turbante, quando ela não vê crianças negras sendo representadas no coletivo brincando, ela também vai achar que pode discriminar aquela outra criança pela ausência. Superior. Então você tem dois problemas, né? Tá afirmando uma supremacia e ao mesmo tempo tá deixando a criança negra em não lugar. E às vezes eu acho que ela traz assim os ecos, né, da família, das coisas que ela ouve às vezes numa brincadeira de rua ou no prédio que ela mora. Então assim, ela não dá para falar que ela é racista, mas ela traz os ecos do racismo da sociedade. Coisas que às vezes elas falam que elas não sabem nem de onde vieram direito, mas a gente começa a ouvir já. Ou uma separação ou outra, não quero ficar perto daquela criança. Nem ela sabe por quê, mas você vê como que é forte. Né? É tão forte que você consegue ver numa criança de 2 a 4 anos na educação infantil. E às vezes, quando se faz a intervenção, né, às vezes fala assim, não, mas é meu amigo. Eu estava brincando com meu amigo, porque realmente não tem ainda essa dimensão. Mas como ele é estrutural, se reproduz. E o fato de não ter dimensão não quer dizer que não vá atingir, né, a criança que passa por isso, que sofre essa situação. Algumas situações de racismo, na prática pedagógica, muitas vezes aparece velada, ou o adulto não tem consciência de que é um ato racista. Isso acontece? Um racismo velado na escola e na educação infantil? E como combater isso? Ele é bem sutil, né? Na questão da educação, e até por a gente estar falando de educadores e educadoras, ele é sutil. Então, às vezes, ele está mais presente, não no que a professora ou o professor está falando, mas do que ele não fala. Entendeu? É a questão da semiótica ali, né? O que não está presente ali. Às vezes, a maior parte das coisas que você consegue ver hoje na educação infantil é das coisas que não estão. São os silêncios. Né, que às vezes são ensurdecedores quando a questão é a temática étnico-racial.
É necessário ficar atento à reprodução de racismo entre as crianças. É importante valorizar o discurso da igualdade, porém, sem embutir o discurso de que somos todos iguais e que, por vezes, esconde uma falsa ideia de democracia racial. Me fale um pouco mais sobre isso, Elis. Bem, esse discurso da igualdade, se ele não vier acompanhado de uma prática de equidade, ele vai fortalecer o mito da democracia racial, que é algo que não existe e que é responsável pela manutenção do racismo, né? O racismo ele vai se reinventando, eu digo que ele tem vários tentáculos e ele nos alcança de vários tipos, né? Nos atravessa pela estética, pela intelectualidade, nas brincadeiras, na ausência das músicas. E se você não tem uma prática de equidade, só de igualdade, se não subverte o que é essa igualdade, vai manter o status quo, né? Porque se hoje a gente tem uma balança que está assim, né, da branquitude e das crianças negras aqui, do povo negro aqui, se eu coloco ação igual para as duas, eu vou apenas manter o que já tem. Né? Então, se eu não pensar na minha escola, na educação infantil, outros setores, ações específicas de representatividade, de empoderamento e de desconstrução de discursos racistas, vou manter. Então, tem que ter práticas de equidade. Isso que você falou é interessante, né? Estão em posições diferentes, em níveis diferentes. Mesmo que eu melhore a qualidade, eu vou elevar a qualidade da educação, porém, essa igualdade vai manter a desigualdade, né? Sim, vai dar. Ah, não, mas olha só, esse que estava aqui não tinha acesso a isso. Agora ele tem acesso. Esse que estava aqui embaixo, ele já tem acesso. Só que vamos olhar então qual foi o acesso do outro. Ele teve acesso a isso e o outro teve acesso a algo mais. E a gente tem também o desafio de isso tanto para quando você está dando aula para o ensino fundamental e médio e quando você está dando uma formação para professores, é muito difícil eles enxergarem assim que igual essa balança, né, que a Eunice falou, ela tá muito desigual. Ela tá com atraso de mais de 300 anos. Entendeu? Então, assim, sempre a gente tem que fazer esse resgate histórico de que o povo negro no Brasil, ele foi uma etnia que veio para cá para trabalhar, entendeu? Forçar. Entendeu? E aí quando eles vêm pra cá, eles caem no status quo da sociedade, eles são rebaixados. E ainda mesmo depois que eles são libertos, existem medidas institucionais para eles continuarem lá embaixo. Entendeu? E isso as pessoas, é difícil porque as pessoas não, na hora que vão debater sobre isso, esquecem que existe um movimento aqui institucional para fazer uma eugenia, para exterminar o povo negro depois da escravidão. Tá? Você vai ver relatos lá de cientistas, de médicos que eram conceituados na época falando que eram inferiores. Você vai ter, se você procurar, você vai ver discursos de políticos tentando dar uma solução para agora. O que a gente faz com essa massa de gente negra aqui no Brasil? Manda embora de volta para a África? O que a gente faz com eles? Entendeu? Daí a tese que ganha e que a gente mais vê é a tese do embranquecimento. Então vamos trazer europeu para cá, que aí a gente embranquece e aí dá uma forma deles se diluírem. Entendeu? Então a gente está falando de um povo que foi tratado desse jeito. E aí, igual que ela falou, se colocar todo mundo, se agora, digamos assim, que a gente chega no ideal. Nossa, vamos todo mundo ficar igual. Vamos dar o tratamento igual. Se der o tratamento igual a partir de agora, e ainda vai estar deficitário para o negro. Entendeu? Então, assim, eles estão sempre abaixo. Entendeu? A sociedade está devendo para o negro. Isso se a gente quiser ser uma sociedade saudável. Né? Se a gente quiser ser uma sociedade doente, como acredito que hoje a gente é, entendeu? Então a gente continua do jeito que está. Mas a gente tem que criar uma questão de reparação mesmo. Ok, você havia perguntado como combater, né? E aí acho que volta para o que o Renato disse, né? Essa questão do silêncio. E o silêncio, ele não vem só na intervenção que não é feita. Essa questão de silêncio mesmo nas atividades, esse embranquecimento que atravessa o nosso material.
né, que atravessa as nossas atividades. E isso mantém a manutenção do racismo, né? Porque, por exemplo, nós trabalhamos as princesas das Disney, na maioria, acredito, né? Que já é toda problemática, né? Porque tem uma questão de gênero ali que atravessa. Não trabalhamos as princesas africanas. E quando trabalhamos, falamos ali talvez de Dandara, porque, né, a companheira de Zumbi dos Palmares, mas tem tantas outras e nós não conhecemos, né? O que seria para a criança ali pequena, né? Criança negra, criança preta, criança branca ter acesso a essa história, a essa cultura, imagina que vai desde as roupas, que vai desde uma vestimenta, porque tudo fala, né? Tudo combate quando a gente... O racismo, ele nos atinge de várias formas, então para combatê-lo, tem que ser de várias formas, tem que ser, se vai da estética à arquitetura da escola, a decoração, se vai das brincadeiras, a música, ao sentar, se sentem em roda, se sentam um atrás do outro, tudo é proposital para a desconstrução. Entendi. Se dentro do contexto da primeira infância é imprescindível o fortalecimento de uma educação antirracista, que vai desde a elaboração do currículo até a formação de professores, né, dos profissionais da educação, o que podemos fazer nesse sentido no chão da escola? Bom, no chão da escola, eu posso levar a vocês a prática que a gente tem na minha unidade, né? E eu converso com outros professores, com outros gestores. A questão, eu acho que a primeira coisa é reconhecer a questão do fracasso. Eu acho que a rede pública fracassou, né? Na questão da implementação das leis que já estão aí tem uma que vai fazer 20 anos, que é a 10.639, a maioria das escolas abriu o PPP e ver realmente, primeiro revisitar o PPP e ver se essas questões estão realmente lá. E se estão lá, se estão sendo praticadas. Né? Então, assim, a primeira coisa é você olhar e falar assim, ó, não está sendo feito. Porque enquanto as escolas não começarem a fazer isso, né? Tipo assim, a gente errou, a gente não está fazendo, a gente não está cumprindo a lei, né? Nem a 10.639, nem a 11.645, que insere também o ensino indígena. Enquanto não reconhecer isso, né? Se tem alguma escola que está tudo bem, que a lei está sendo seguida, beleza, continue e melhore. Mas eu acredito ainda que a maioria ainda tem que reconhecer que o trabalho não está sendo bem feito. Enquanto não reconhecer isso, não der esse passo para trás e falar assim, ó, a gente não está fazendo legal, a gente tem que revisitar, a gente tem que melhorar a formação, a gente tem que conversar mais com os professores, chamar a comunidade para a escola, perguntar se essa comunidade está sendo representada, entendeu? Porque às vezes a cor dos professores não é a mesma cor do pessoal que está chegando para ser atendido, entendeu? Então esse conflito existe. Tem muito mais famílias negras entrando na escola do que professores negros, entendeu? Então isso tem que começar a ser nivelado, a cultura deles tem que começar a pisar na escola e falar, poxa, aqui eu sou representado. Aqui eu não sou mais um, não estou só deixando aqui, eu sinto que aqui é meu lar também, entendeu? Da minha cultura, das coisas que a gente vive e das coisas que a gente sente na sociedade. Quer dizer, o preto lá que coloca a sua criança na escola, ele sente o racismo o tempo todo, ele tem o medo, acho que um dos piores medos é de uma mãe negra, que tem um filho negro, na hora que esse menino, que essa criança já está maior, vai viver a vida, vai pegar o ônibus, vai começar a andar na rua, entendeu? O medo que ela sente, porque sabe que o negócio lá é feio. Então assim, se essa mãe chega na escola e sente que ali é um lugar onde a criança dela vai se sentir representada, é uma segurança que é inestimável, né? É porque essa diferença é na escola, né? É na escola que a criança vai perceber essa diferença. Porque até então, se ela está com a família, ela é só uma criança. O meu filho comigo era só um menino. Aí quando ele, né, que é retinto, vai para a escola, é que ele chega falando, a minha cor não é bonita. Mas protegido ali pela família, era só uma criança. Então a escola é esse primeiro convívio social em que a criança vai ter esse impacto. De que ela ou não vai se ver, né, ou ela vai se ver se a escola tem esse trabalho. Então, o quanto é necessário, quanto mais cedo começar, melhor, né? O quanto a gente empodera essas crianças e prepara.
o racismo não vai acabar tão cedo. O que a gente tem que fazer é preparar os nossos para enfrentá-lo, né? A omissão e o silêncio dos professores diante dos estereótipos e dos estigmas impostos às crianças negras na prática pedagógica são percebidas pelas crianças pequenas? E que consequência isso pode ter na vida dessa criança? Vocês concordam que o silêncio reforça o preconceito? Eu acredito que sim. É que assim, no caso lá, como eu estou com crianças muito pequenas, só com o trabalho de estudo, né? Acho que para mensurar isso, porque é muito difícil de mensurar, né? As crianças começam a falar já na metade para o final do ciclo, entendeu? Agora, assim, o que eu posso falar com mais propriedade é a questão dos professores, né? Porque às vezes em alguns encontros, em algumas formações, você percebe que eles não querem falar. Boa parte não quer falar, boa parte está cansada de ouvir de formações, quando leva vídeo e tudo mais, tipo, mas antirracismo de novo. Como se já tivesse como se já tivesse resolvido. Entendeu? Então, assim, às vezes quando tem esses encontros, assim, até pela fala de algumas professoras ou professores, você acaba falando, poxa, quando você acha que você está levantando, assim, nós estávamos engatinhando, vou voltar aqui a engatinhar no chão de novo. Isso é muito triste, né? Que a gente tem uma rede que faz formações, né, nesse sentido, não são poucas, tem muita oportunidade de curso, né, mas ainda quando você vai debater, o silêncio está lá. Então assim, o mesmo silêncio ensurdecedor, ele aparece lá. Entendeu? Então assim, é muito... E às vezes assim, eu sou afrodescendente, né, mas sou branco. Então às vezes assim... Antigamente, hoje eu até me constrangia, né, de falar, poxa, eu sou branco e eu vou ter que falar aqui, né, nem os negros que estão aqui estão falando, entendeu? Mas assim, através de estudos eu sei que essa é minha obrigação como branco, para construir uma sociedade melhor, entendeu? Porque só quando o branco se engaja na luta é que a luta toma corpo, porque é o branco que está na posição de poder. Entendeu? Então quando o branco ele retoma, tipo, não tem mais só negro que tem que falar e tudo mais, tem que todo mundo falar. Porque isso penaliza até os brancos, e principalmente os brancos pobres, entendeu? Que às vezes tem até uma coisa que tem um estudioso, o Hebe de Bois, que ele fala assim, que existe o salário psicológico do branco. O branco às vezes ele não luta por uma sociedade melhor, porque ele olha para trás e fala assim, eu tô ferrado na vida, tem gente pior, mas eu podia ser negro, ia estar bem pior. Entendeu? Então esse sentimento ele existe na sociedade, que é uma coisa que a gente tem que até conversar, porque assim, existe o branco muito pobre, e foi meu caso, pobre demais, entendeu? Que sofreu também por ter um pai preto, e meu pai também foi vítima de todo esse racismo estrutural. Então é difícil colocar na cabeça de um branco essa luta, de falar assim, você lutando pelo negro, você está lutando por você também. Você vai construir uma sociedade muito mais saudável, entendeu? Vai construir um corpo de luta muito maior, entendeu? Então esse desafio é muito grande, ainda mais quando você fala lá você está falando com brancos da classe média baixa ali, ou da classe média. Então às vezes, que é o caso do professor, né, da rede pública, então ele fala assim, poxa, será que precisava falar isso de novo? Já não falou? Entendeu? Então assim, é chato, mas, né, a gente tem esse movimento ainda de força na rede, né, que até esse movimento que a gente está fazendo aqui também é sinal que tem gente na rede que está incomodada, entendeu? E a gente vai continuar, e vão ouvir sim, vão inserir no PPP, entendeu? Esses silêncios não cabem mais. E esse silêncio ele é conivente, né? Ele já é o racismo. O silêncio não é nem que ele é conivente com o racismo, o silêncio é racismo, né? E eu acredito que isso vem muito de uma prática, assim, você perguntou, né, o que fazer? Tem formação, mas tem que estudar o que é o racismo, os tentáculos do racismo, onde ele permeia, onde ele nos alcança, por onde ele chega. E aí, porque senão nós vamos cair naquela, né, eu acho que é o que acontece quando você diz que os professores dizem que estão cansados. Mas eu não sou racista, eu tenho que ouvir isso, mas eu não tenho essa prática, eu trato todo mundo bem.
Então, assim, como que é para essa pessoa se perceber que ela está numa sociedade racista? Ela está num rio, essa água do rio é racista, ela é banhada. E pensar, eu preciso desconstruir em mim o que é esse racista, matar esse opressor, né? A diretora da minha escola diz isso, é necessário matar, falando de um autor, que é isso, preciso matar o opressor que é em mim, o racista que mora em mim. E acho que é muito difícil isso, admitir que há, porque estamos numa sociedade estruturalmente racista. Então, mesmo que se há uma auto-observação, uma autorregulação, pode-se cometer um ato racista. Porque se não se tem essa consciência, vai achar que já está pronto, que não precisa estudar, porque nunca vai praticar, porque não pratica. Então, uma das formas é começar a ver mesmo o que é o racismo, chegando na educação infantil, mas antes, como ele está estruturado na nossa sociedade. Estudos apontam que as crianças brancas recebem mais oportunidades de se sentirem aceitas e queridas que as demais. Elas são consideradas boas, os elogios são para elas direcionados enquanto pessoa, como são inteligentes, espertas, bonitas. No caso das crianças negras, são feitos elogios às tarefas que elas executam, que estão bem feitas, mas não a elas enquanto pessoas, enquanto seres humanos dignos de admiração. Isto acontece na educação? Eu vou falar que eu acho, tá? Eu acho que acontece. Renato, você está representando a educação infantil de modo geral, não só na sua unidade, tá bom? Mas assim, você não está falando da sua escola. Eu vou falar só um fragmento, assim, do que eu me lembro, de todas as vezes que foi apontado, nossa, que criança bonita, de poucas vezes era uma criança negra. Então, assim, é difícil, assim, porque assim, você não convive o tempo todo com aquela sala, com aquele agrupamento e tudo mais. Quando você chega, ainda mais no meu caso, né, como gestor, então, assim, é difícil, a situação do cotidiano nem sempre ela se replica. Isso eu acredito que seja em todas as escolas. Entendeu? Mas eu tenho relatos pontuais, como eu converso com educadoras, converso com a minha esposa que também é educadora, então assim, é inegável. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente vê até no shopping andando. Você vê lá uma criança lá toda bonitinha lá, entendeu? E quando vem alguém de fora, algum estranho, nossa, que menina linda, deixa eu pegar, não sei o que, dificilmente é negra. Então eu assim, a minha visão é pouco, né? Mas se tem um estudo, talvez a minha visão não estava tão errada. Com certeza, não está errado. Gostaríamos que estivesse, eu acredito, viu? Mas não, né? Acho que tem essa questão mesmo. E qual a consequência, né? Estava falando e eu pensando, é muito perverso as consequências para a criança, porque a criança negra, ela vai achar que ela tem que produzir sempre. Ela tem que ser 2 vezes melhor. Ela tem que ser, e isso leva a um adoecimento mesmo, porque você recebe um elogio em troca do que você faz, então você tem que estar se... E ela cresce pensando, mesmo quando eu não tiver a fim de fazer, eu tenho que fazer. Né? A gente leva a isso, né, que é de braços dados com o capitalismo, a gente leva aí para uma superprodutividade que vai deixar de lado a saúde, as vontades, a autonomia, o protagonismo de dizer não, agora não quero, eu quero desse jeito, a autoestima. E isso vai impactar toda a vida, desde as relações de trabalho, as relações da escola, as relações afetivas. Né, quando essa autoestima está assim, então é muito perverso, a gente leva a ser, e enquanto mãe, né, de um menino preto, eu confesso que já várias vezes, imagina, não, você tem que ser 2 vezes melhor, se é um leão por dia, a gente mata 2, né, hoje eu falo, hoje a gente conversa com o leão, vamos contornar e passar pelo campo, porque ele vai estar lá amanhã, mas assim, aí você cobra de crianças que não têm recurso nem para matar um leão, né, você fala, não, você tem que ser 2, você tem que ser 2 vezes melhor. Mas aquela criança não foi ensinada a ter auto-amor, né? Ao contrário, é desenvolvido um auto-ódio pelos seus traços, pela sua história, pela sua cultura. Então é muito perverso as consequências desse afeto seletivo. Você citou um exemplo quando a gente estava conversando de criança que chega a colocar pregador para tentar mudar o biotipo, né,
Amigas minhas, né? Que hoje você conversa, você fala, nossa, olha a segurança da pessoa, empoderada. Mas não chegou pronto, assim, poderia, se tivesse tido um trabalho lá na educação, quanto mais cedo começar, poderia. Foi todo um caminho de sofrimento. E aí na RAC, quando dormia, colocava um pregador para ver se o nariz afinava. Porque o primeiro convívio dela, quando foi na escola, né, social, né? Então, quando chegasse no outro dia, não ia ter a chacota, não ia sofrer, né, a reprodução desse racismo. E esteticamente, ela também começou a se odiar. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, mas as pessoas negras, elas são racistas. Não, elas reproduzem o racismo porque a criança é ensinada a se odiar, né? É um auto-ódio muito perverso. Então, você começa pelos traços. A estética é que nos atravessa primeiro, né? É que chega assim num grau. E quando é menina, então, é num grau muito cruel de tentar se ajustar a um padrão, né? Só que é um padrão branco, né? Você tem a cor da pele, você tem o cabelo crespo, você tem o nariz mais largo, porque tem uma explicação, mas essa explicação não é dita na escola. Porque em determinadas regiões, as pessoas de origem daquela região têm o nariz mais largo. Se essa história fosse contada, né, já teríamos aí meio caminho andado essa estética. Bom, muitos educadores apontam dificuldades para tratar do tema étnico-racial na educação infantil, fazendo referência à idade das crianças. Será que os bebês precisam crescer para se comunicar e serem escutados? Então, eu acredito que não, porque se o bebê, se tem lá, desde lá dos 0 aos 4 anos, se ele aprende um monte de coisa, ele aprende a historinha, ele aprende a brincar, ele aprende a se locomover, ele aprende a comer, ele aprende a fazer um monte de coisa, por que ele não pode aprender sobre uma cultura que é tão representativa no Brasil? Então, se ele aprende um monte de coisa, isso não é desculpa. E já tem diversos estudos até neurológicos que falam que as informações que podem ser pavimentadas na cabeça de uma criança dessa faixa etária é uma dimensão enorme. É muita coisa que ele começa já a colocar os primeiros ladrilhos do que a mente dele vai percorrer na educação infantil já estão sendo colocados. Então, o que ele vê, ele tem o poder de aprender, e o que ele não vê, também ele aprende. Então, aí que mora o perigo da não representatividade. Entendeu? Então, não ensinar, não tratar dessas, da cultura, é você subestimar a capacidade dessas crianças aprender. Sim. E outra coisa, assim, o trabalho ele tem o potencial de ser contínuo. Né? A gente tem uma diretoria de ensino que fala muito da questão de territórios. Né? Então, assim, o trabalho que eu posso desenvolver com o meu grupo de professores e professoras no SEI, ele pode começar. Eu tenho um e-mail do meu lado. Entendeu? Então, assim, se os dois grupos se conversam, se as gestões se conversam, ali pode começar a ter um território antirracista. Entendeu? Então, ou seja, nós trabalhamos isso aqui já com eles. Eles já conhecem histórias aqui de povos africanos, eles já conseguem reconhecer imagens da África não enviesadas, eles já sabem aqui no nosso seio que a África não é só leão e savana. Então, assim, se passa essa informação para o e-mail, e aí o e-mail tem até o potencial de convidar essas comunidades para o evento, que é a mesma comunidade no caso, né? E aí começa ali, cria-se um território antirracista ali, onde a comunidade também é formada. Você pode chamar o pai e a mãe para vir se formar na sua escola, entendeu? Que são pessoas que eu acredito que vai até dar um potencial enorme quando a família está sendo formada também no viés antirracista. E aí depois tem um C e um e-mail. E você pode ir lá buscar MF. Ou seja, você cria ali um triângulo. Ou seja, é um potencial que eu acredito que só a rede municipal que tem. De ter essas escolas de ciclo diferentes tão próximas. Exatamente. A continuidade seja possível. É extremamente possível. Eu chego na MF mais próxima, acho que 10 minutos andando. Entendeu? Então não tem desculpa para não criar esse território. Imagina assim, poxa, mas é difícil, os professores não, a sociedade não sei o quê, mas poxa, você está fazendo pelo menos o seu território? Você tentou? Entendeu? Para apenas falar, poxa, fracassei, agora eu vou para o outro lado.
Isso eu não tô vendo, entendeu? E é uma falha até, eu falo até minha, entendeu? Por isso que eu falei a questão do fracasso. Tem que às vezes haver um fracasso, você vê que tá errando e fazer diferente. Pro próximo ano eu quero fazer diferente. Se numa sala, vou perguntar para a Eunice agora, se numa sala ou escola não tem criança negra, e então não tem que trabalhar com a história das culturas africanas ou indígenas? Esse é o maior erro, né? É pensar isso. Ele vai muito ao encontro do outro, né? Que é achar que eu não tenho nenhuma prática racista, então não tenho que estudar sobre o racismo porque eu não sou racista. A legislação, nós temos uma legislação e ela não é feita especificamente para crianças negras, para as nossas crianças pretas. E o racismo, nós temos que pontuar, ele foi inventado pela branquitude, né? Nós sabemos que raça, do ponto de vista biológico, não tem, mas a branquitude racializou para justamente hierarquizar, para ver quem seria superior e quem inferior. Então, assim, então é direito das crianças. É direito das crianças negras, é direito das crianças brancas. Por que as crianças brancas, elas reproduzem o racismo? Justamente porque não tem um trabalho que seja contínuo, que não seja temático, que não seja em novembro, que seja aí ao longo. Porque se tivesse esse trabalho, ela também não reproduziria. Então, assim, nós estamos... É complicado, mas contribuindo para que o racismo se fortaleça naquela criança. Hoje ela reproduz, depois ser uma pessoa racista pela ausência. Então não é a presença da criança negra no ambiente que vai determinar se tem que ser antirracista, até porque a escola, ela não está numa bolha à parte da sociedade. Ela vai sair dali da sala e vai encontrar, né? Vai conviver com outras pessoas, com pessoas negras em outros ambientes. É direito. É direito humano, né? Está dentro dos direitos humanos, é um direito constitucional, está no ECA, nessa educação integral. Então a escola, a unidade que não trabalha, que não aborda o antirracismo, está mais do que não cumprir a legislação, né? Está negando direito humano às crianças. Já que você citou o dia 20, né? Eu aproveito para perguntar para vocês, porque dia 13 do 5 e dia 20 do 11 são datas que têm momentos intensos de projetos abordando a cultura afro e também os trabalhos antirracistas nesses períodos, né? E o que vocês pensam disso? Bom, o dia 13 do 5 ele não me representa, né? Então, assim, quando eu abordo, eu dou aula para o Fundamental 2, né? Mais 6º e 7º anos, mas eu também acredito que nada que seja abordado com eles não possa ser adaptado e a gente começar cada vez mais cedo com essas crianças. Quando você falou do território, eu falei, imagina essa criança no 6º ano, gente. O trabalho que nós não teríamos de desconstruir, mas só de construir ações, porque já foi feito um caminho antes, né? Não tem que desconstruir aquela imagem negativa, porque ela já foi feita antes, anterior. E então, assim, quando eu abordo o dia 13, é justamente para desconstruir. Nós temos que contar a história que a história não conta, que não está nos livros. A gente tem uma coisa muito complicada, que é a história única. A história única do continente africano, então ele é savana, ele é deserto e pirâmide, né, ali no Egito. E as histórias únicas que atingem os nossos corpos, porque se um homem negro está lá à noite, então essas histórias únicas, elas são muito perversas. Então tem que contar a história que a história não conta, né? Então dia 13 de maio não nos representa, né? A gente vai contar todo como que se deu na realidade esse processo, né? O que foi essa lei e principalmente o que foi o dia 14. A gente pode perguntar isso para as crianças quando você contextualiza. O que foi o dia 14 na vida das pessoas negras? Né? Que é consequência hoje dessas desigualdades, vem daí. Né? Então, é um tema que eu acho que tem que ser abordado, mas não para construção, mas para desconstruir. E o dia 20 é realmente o tema que é o dia que a gente celebra a nossa identidade, a nossa luta, a resistência e celebra o estar vivo. Né? A gente tem estudos aí, né, que as crianças, os jovens têm uma expectativa de vida menor. Né? Nós moramos num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, quando estamos falando aqui, né? Que foi uma criança, né, do seio.
que não chegou a ser um adulto. Então, assim, o dia 20 é celebrar a nossa resistência, a nossa existência. É a morte, é a data que se presume que Zumbi dos Palmares foi morto, né? Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito, né? É um lugar de fala que é da negritude, mas que precisa ser começado antes. Senão fica só evento. Aí, evento é assim, você faz se der, né? Se não der, tudo bem, a gente faz ano que vem. Agora, como o Renato colocou, se é contínuo, aí novembro é digno da celebração, sim, né? E da identidade. Nós vamos ouvir muito, mas não é a consciência negra, é a consciência humana. E aí explicar, foi a consciência humana que nos trouxe a esse contexto, né? Então vamos, enquanto a consciência humana for preconceituosa, for racista, a consciência negra tem que gritar. Tem que gritar. De que maneira, agora vamos tentar trazer a nossa discussão mais para o chão da escola, da educação infantil. Então, eu queria saber, assim, em que momentos, eu sei que o Renato é da educação infantil, mas você pode contribuir também com alguns exemplos, porque a gente sabe que até a distribuição dos brinquedos, a disponibilização dos brinquedos para as crianças podem reforçar ou não o racismo. Que práticas que devem ser mudadas dentro da escola para que a gente não reforce o racismo e trabalhe num sentido de desconstrução? Então, a questão dos brinquedos, falando como gestor, né, que faz lá o processo de compra dos brinquedos, ele já tem que começa da minha parte já, né? Na escolha dos brinquedos e ver se esses brinquedos estão representando todas as crianças da escola. E aí tem até aumenta o alcance, porque aí você tem que pensar também em algumas crianças que têm deficiência física e tudo mais, mas assim, é um momento importante. Então assim, você pode fazer qualquer tipo de aquisição de materiais, de comprar bonecas negras, que até eu tenho muitas professoras hoje que pedem, entendeu? Provavelmente o processo de compra do ano que vem vão vir bastante. Isso aí talvez é a coisa mais fácil de comprar instrumentos africanos, entendeu? Inclusive na minha escola tem. E já tem variedade de bonecos? Já. Porque antes eram todos. Não tem coisa mais rápida do que o capitalismo. Né? O capitalismo lucra com tudo. Então ele percebeu a demanda já, isso é para tudo, né? Inclusive eu até comento muito isso lá no grupo, que a pauta eu acredito que não vai retroceder porque o capitalismo comprou a ideia. Ele não quer ser vinculado a um discurso que seja contrário ao antirracismo. Ainda que pegou força, né, esse discurso reacionário nos últimos anos, você percebe que as grandes marcas não querem colar com essa galera. Eles ainda, o politicamente correto é ainda o que eles querem. Então, assim, eu acredito que isso vai impedir os retrocessos agora, porque agora mexeu com o bolso. E o capitalismo ele é assim. E para os materiais educacionais não é diferente. Então você percebe assim os catálogos mudarem muito rapidamente. Agora nós temos bonecas negras, agora está chegando aí o 20 de novembro e começa a vir catálogo até no meu WhatsApp. Então isso não vai ter falta, entendeu? Só se realmente a escola não quiser comprar. Agora, o maior desafio é dentro da escola. É dos professores realmente colocarem isso na prática, entendeu? Colocarem, planejarem, fazer as dinâmicas, fazer as brincadeiras, realmente inserir isso no cotidiano é o maior desafio. Possibilitar as aulas, né, as atividades. Exatamente. Com esses brinquedos, com esses instrumentos, não só soltar, né? Isso, pegar lá e falar assim, ó, junta aqui a galerinha, tá os bonecos aí, tem mais, isso aí, brinca aí. Não dá mais. Então tem que realmente juntar com o planejamento, com o professor realmente consciente de que ele tem que fazer um trabalho antirracista, né? Que não basta mais só não ser racista, né? Inclusive, até eu tento já há anos a me desconstruir, eu não consigo falar com a segurança, eu não sou racista, entendeu? Eu nunca vou ter essa coragem, tem gente que tem.
entendeu? Mas é esse trabalho, é o professor se formar, mas, como eu falei, tem muita formação, mas é ele fazer essa tomada de consciência de que a sociedade do jeito que está, uma sociedade racista prejudica toda a sociedade. Então é esse trabalho de chão da escola que tem que ser feito o tempo todo, que aí entra muito forte o trabalho da coordenação pedagógica, de acompanhar, entendeu? É um trabalho chato, mas ele é necessário. Às vezes é tipo a coordenadora ali com o planejamento na mão, ela fala assim, ó, e esse negócio que você escreveu aqui, vai rolar? Entendeu? E ó, ou se não está no planejamento, olhar para o PPP, por que não está no seu planejamento? Ó, você não colocou nada indígena? Não colocou nada antirracista? O que tem de antirracista no seu planejamento? É um trabalho chato, é um trabalho árduo, mas ele vai ter que acontecer. Entendeu? Porque precisa trazer esse povo todo mundo junto para falar a mesma linguagem nas escolas. Contextualizar, né? Uma coisa importante que o Renato falou, quando ele fala colocar só lá e não falar, porque vamos trazer a capoeira para escolas. Imagina eles vendo e aí contextualizar, mas vocês sabiam que quando eram só os negros que praticavam capoeira falavam que era feio? Eu imagino uma linguagem mais adequada, né, para as crianças pequenininhas, assim. Contextualizar, né, retomar essa história e deixar todas as crianças viver dessa roda de capoeira, dos jogos, né? A gente tem inúmeros jogos que falam o país. Aí se você tem um mapa do continente, já mostra para a criança pequena, olha, veio desse país. Eu imagino que ali ele já vai entendendo. Então a África, né? Tem vários países, já vai naturalizando essa diversidade dentro do continente africano, né? Também para não chegar, que é isso, achar que o continente é um país, né? Não, isso aqui é do Beni. Aonde está? Eu imagino que esse trabalho é um trabalho que possa ser feito, né? E que deve, né? Naturalizar tecido africano, né? Os olhos eles têm que ver, as crianças têm que se ver, né? Profissões com negros ocupando, né? A Viola Davis fala uma frase que sempre mexe muito comigo, que ela fala, por que a representatividade é importante? Porque a criança negra precisa ver a materialização física dos seus sonhos. Então, brincar de médico tem que ter ali uma médica, nem que for numa imagem, uma boneca médica negra, precisa ver que é possível. E que situações cotidianas podem ser atos racistas, mesmo que não se perceba? Vocês conseguem lembrar de alguma situação que às vezes as pessoas não se dão conta, mas que, né, é um ato racista? A própria formação, né, na sala de aula tem muito essa coisa, as pessoas, quando falta às vezes formação e estudo, e se enxergar que o Renato falou, eu não falo que eu não sou racista, mas está sempre em desconstrução. Sim. Talvez nunca estejamos prontos 100% porque é estrutural, né? Mas quando às vezes não há isso, a própria divisão, olhamos, né? E aí eu estou falando a partir do Fundamental 2, mas se você olha a partir da educação infantil, quem são as crianças que são mais paparicadas, como você colocou, né? O Renato colocou, que são atitudes que as pessoas não veem, né? Que é racismo. Se estamos numa sala de fundo 2, quem está no fundo? Né? A frase, eu não vejo cor, isso é muito perverso, porque ela é dita num tom amigável, de que não, todos são iguais, eu não vejo. E anula, né, a existência, porque o que é não ver, não enxergar quem está ali, né? Então, e aí as pessoas não percebem essas práticas racistas, né? E é o desenho da porta do banheiro da criança ali, né, do infantil, que é um menino loirinho, que é uma menina loirinha, né? Que às vezes passa e fala, nossa, mas agora em tudo, né? Tem isso, então, isso também, né? Representatividade. Então, e é tão naturalizado não enxergar, invisibilizar, que não nos damos conta que isso é o racismo. Eu vi na mesma questão também. Eu vejo ele materializado no silêncio. A partir do momento que você começa a conversar isso com um grupo lá de 30, 40 educadores e ninguém fala nada, ninguém mostra isso nem como um problema e parece que é um fardo falar daquilo, eu acho que ali já tem racismo, ainda que eles não percebam. E é difícil de perceber mesmo. Entendeu? Por isso
É uma coisa que a gente tem que ficar o tempo todo falando. Às vezes a professora fala, eu trabalho diversidade, para não tocar no assunto de antirracismo, né, Tem que nomear, né? Uma saída pela tangente, né? Tá, no PPP está dito que temos que trabalhar a diversidade. É e isso. agora... É isso. Bom, meninos e menina, menino e menina. O que não pode faltar nessa conversa e que ainda não foi abordado, que vocês gostariam de acrescentar aqui ao nosso bate-papo? Eu acredito que foi intenso, acho que, né, pincelamos ali de tudo um pouco, essa questão da representatividade e do estudo sobre o que é racismo, né? Não caímos na falácia de que não tem racismo na minha escola, então não preciso, ou não vou ouvir isso de novo, porque eu não pratico, né? Então não preciso. Precisa, todos praticamos, né? Todos praticam, especialmente as pessoas que não são negras, né? Porque está numa sociedade. Nós estávamos conversando anteriormente, você falou alguma coisa que o Renato ainda disse, interessante isso, sobre a gota. Sim, que é isso, perceber, né, que há um avanço, eu concordo com o Renato, de que o capitalismo, ele sacou o black money, né, a população negra, ela consome, né, então nós temos muito mais produtos para cabelo do que tinha quando eu era pequena, né. Nós temos muito mais acesso a eles baratearam, chegaram ali na periferia, chegaram na nossa quebrada. Mas a gente tem uma outra construção, né? Como esse racismo se dá? Porque esse racismo que chama de macaco, ele é perverso, ele é aquele que te inflama, né? Mas e esse racismo que é dito velado, que eu brinco, eu falo, esse é o cano furado, gente. Esse ele não vem arrebentando a parede, não é aquele que a gente já vai para cima. A gente só vai perceber quando a mancha na parede estiver imensa, quando o estrago estiver imenso. Ele é a gota de veneno, né? Eu, enquanto mulher preta, todos os dias eu tomo água e eu sinto o gosto dessa gota de veneno. Então, se eu sinto, alguém está colocando, ainda que não intencionalmente, ainda quando eu olho não tem protagonista negra, é a gota. Ainda quando eu vou contar uma historinha para criança e não faço opção por um livro que tem um personagem negro, é a gota. E essa criança, ela está bebendo dessa água. E ela ainda não está sentindo ou tendo a percepção, mas quanto mais consciência racial, no Brasil a gente não tem um letramento racial, né? A gente então não pode cobrar, a criança nem se enxerga enquanto criança negra, nós não temos um letramento racial para isso. Mas quanto mais consciência a gente ganha, mais percebemos essa gota que é colocada. E essa gota de veneno, ela é mais difícil, né, de combater. Porque se alguém chega num ambiente como esse e fala macaca, todos nós vamos, né, na sala, meu filho passou, né, por uma situação na sala, a sala foi para cima, a sala se levantou. E teve uma outra situação, tem pouco tempo, que ele passou e ele chegou em casa e falou, não sei, eu estava falando lá de racismo e alguém falou que estava fazendo uma homenagem para mim e eu senti uma coisa muito ruim. E ele não soube nomear, né? Mas quando ele me contou, eu falei, eu sei, porque já não foi o que gritou. A maneira como foi abordada foi uma maneira racista que o deixou desconfortável, que o agrediu. Ele sentiu, mas ele não sabia nomear. Ele tem 14 anos, é um menino preto, retinto. A criança pequena lá do seio também vai sentir, ela não vai saber verbalizar isso, né? E isso pode transbordar em outras ações, né? Sem querer me estender, mas lembrei de um exemplo rapidinho até também, né, do ponto de vista aí da maternidade. Eu lembro que meu filho, quando tinha 5 anos, batia nas crianças, né? 4, 5 anos. Eu falo que professor é isso. O que a gente faz? Recebe de volta os bilhetes que você mandou, né? Então, falei, chegou a minha vez. E aí, mas muito preocupada. Eu falei, nossa, é isso, né? Várias preocupações. Primeiro pela agressão, segundo que é uma criança preta batendo, o que isso vai implicar.
e fizemos ali várias investigações, porque é gratuita, a criança lá sentada, o que acontece? Conversei muito com ele, vamos levar para o psicólogo para ver se a gente consegue ali, né? E aí tínhamos acesso, porque também tem essa questão, né? Na sociedade. Então, é uma tomar essa gota de veneno, que é esse racismo que as pessoas vão rotular como sutil, mas que é muito perverso, porque ele inibe a reação, o combate, e aí é isso, né? O cano furado, quando a gente vê a parede tá inteira manchada, quando a gente vê o estrago na autoestima daquela criança, já está muito grande. É possível sempre desconstruir, né? Com afeto, com outras histórias sobre quem ela é, sobre de onde ela veio, nossa história única, é possível, mas como isso afeta. Então, o meu filho, quando ele tinha 5 anos, era isso, batia muito nas crianças, né? Todo dia uma reclamação, 2, né? Na verdade, eu tô sendo leve aqui. E aí você fala, gente, mas como, né? Como pode? O que isso vai afetá-lo? Porque é um menino preto batendo em outras crianças, isso vai pesar nele muito maior, muito mais. E fomos levar para uma terapia, psicólogo, e aí ficou algum tempo lá, né? E ela veio conversar com a gente e falou, olha, a primeira coisa que eu dizer é que ele é absolutamente normal, uma criança maravilhosa, jogamos, brincamos, mas alguma coisa aconteceu quando ele tinha ali uns 2 anos e meio, 3 anos, e aí através dos estudos e pesquisas que ela chegou a essa... E eu não consegui descobrir o que é, mas uma coisa com cabelo. Na escolinha ele sempre ficou, né, desde os 6 meses, então assim, alguma coisa com o cabelo dele aconteceu, e toda vez que ele acha que vai passar por aquela situação, ele vai. Agride antes. Ele agride antes. Então, olha essa não intervenção como no que resulta, né? E aí, como diz o professor Adilson Moreira, né, que é autor de um livro chamado Racismo Recreativo, que vai nos ensinar essa piada que não é piada, essa brincadeira que não é brincadeira. É assim que a gente instaura a pedagogia da subordinação. Então, essa criança, ou ela vai ser subordinada, ela vai ser silenciada, ela vai ser tímida, que, como diz a Djamila Ribeiro, eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Ela não vai ser aquela que levanta a mão, que vai pro palco lá na frente. Ou ela vai se rebelar por meio de uma agressão física. Eu não estou romantizando as agressões físicas, gente, longe disso. Eu estou pensando para a gente pensar e refletir a violência que vem antes da violência, né? Como isso se dá, se a gente consegue um passo antes, né? Eu tenho um exemplo que, assim, né, como é um negócio tão difícil de falar de racismo estrutural e tudo mais, eu até como professor, né, anteriormente professor de MF, de ensino médio, eu tendo a criar exemplos, né? E eu criei um exemplo para isso. Não ouvi de lugar nenhum, hein? Se foi alguém que copiou do racismo estrutural. Ela até falou da casa manchada e tudo mais. Meu exemplo tem a ver com casa. Da gente imaginar a sociedade como uma casa. E essa casa, ela tem manchas. Que toda hora a gente vai lá limpar e a mancha aparece. Digamos que essa mancha é o racismo. Aí você vai lá, limpa aqui, limpa ali, aí passa o tempo, volta de novo. E às vezes eu percebo a sociedade e a educação nesse processo. Aparece o racismo, a gente vai lá, faz um trabalhinho, faz uma dinâmica, faz um encontro sobre antirracismo e aquela mancha continua lá. E aí se percebe que na verdade o que estava contaminado eram os tijolos da casa. Então essa casa ela está toda contaminada. Então assim, não adianta você ir lá com o paninho e limpar, que vai estar lá o racismo, porque a base da construção da casa, a base da construção da sociedade, ela é contaminada. Então assim, o que muita gente se recusa a fazer é colocar a casa abaixo para construir de novo. Então esse é o maior problema. E essa é a escolha que todos os educadores e educadoras vão ter que fazer daqui para frente. Vamos ficar o tempo todo limpando manchinha da casa, sabendo que ela vai aparecer e que isso não vai resolver, ou a gente coloca a casa abaixo e constrói um outro tipo de casa, um outro tipo de sociedade. Entendeu? Então acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Bom, obrigada pelo bate-papo, pelo diálogo necessário, e a gente fica aí à disposição para outras conversas, tá? Obrigada. Obrigada a vocês, prazer.